programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, movimento sindical e sociais e moradores de Mariana se unem em ato em defesa de direitos e pela vida. Na atualidade, o lançamento do mais novo livro da professora Jussara Pasqualino, Presenteísmo Docente. De Brasília, as notícias da CNTE. Educação em Debate. A direção do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte MG, sentou-se à mesa com o governo do estado na última quarta-feira, dia 3 de fevereiro, na sede do BDMG em Belo Horizonte. Essa foi a primeira reunião do sindicato com o governo para tratar de diversas demandas que impactaram a vida dos trabalhadores em educação desde o final do ano passado, conforme explica a coordenadora-geral do Sindiúte, professora Beatriz Cerqueira. O sindicato, por regra, ele precisa sempre fazer o diálogo e sempre buscar a negociação das condições dos seus trabalhadores. O fato é que, no segundo semestre, nós apontamos muitas demandas que foram ficando sem resposta. Então, a situação da Lei Complementar número 100, o governo não fez reuniões em 2015 para discutir o problema. O quadro de escola, imagina a vida das escolas, a vida de mais de 150 mil, 200 mil trabalhadores em educação, que a secretaria não discute com esses trabalhadores, né? Foi o que aconteceu no final do ano. Resoluções de organização curricular que são publicadas sem discussão com ninguém e são publicadas durante o período de férias, período de recesso. É uma pergunta que o governo precisa responder. O que aconteceu que todas essas demandas que nós imaginávamos que teríamos um fluxo de negociação, de repente começaram a ficar sem respostas? A questão do salário dos efetivados no mês de janeiro, nós estamos apresentando para o governo o nosso posicionamento de que esses trabalhadores têm direito desde dezembro, né? Então, não são pautas novas. Nós estamos resgatando para termos resolvidas as demandas. A questão do reajuste do piso. Há 15 dias atrás, o secretário de Planejamento e Gestão nos prometeu uma reunião dizendo que o acordo com a educação e com a saúde seriam mantidos. 15 dias depois, a folha foi rodada sem o reajuste de 11,36%. Então, assim, não dá para o governo achar que já fez tudo pela educação com a lei que foi aprovada na Assembleia 21.710 e com o primeiro acordo. Nós deixamos muito claro, era um primeiro acordo, muita coisa precisa ser feita para reverter o choque de gestão que foi na educação. Então, uma negociação só não seria suficiente. Nós dissemos isso o tempo inteiro o ano passado. O governo deve ter avaliado diferente e nós esperamos que ele modifique o seu comportamento. O que eu posso garantir é que nós não assistiremos pacificamente o governo romper um acordo e não pagar o reajuste do piso salarial. Para Minas Gerais pagar o piso, que será em julho de 2018, são necessárias várias medidas, e entre elas o reajuste que o governo já é devedor. Não assistiremos o governo romper um acordo conosco. Então, reagiremos e a greve, evidentemente, no caso de uma ruptura de acordo, ela não está descartada. Essa lei aprovada e o acordo assinado conosco prevê que em julho de 2018, os profissionais da educação receberão o piso salarial profissional que for nesta época. Para se chegar a isso, você tem 3 reajustes que começam como abono e depois são incorporados como percentuais na carreira. O primeiro foi R$ 190, que vai corresponder a 13% do vencimento do profissional da educação, um novo agora, em agosto de 2016, um novo em 2017 e também gradativamente a incorporação desses abonos como percentuais, respeitando a carreira que cada um já tiver adquirido. Além disso, são necessários os reajustes anuais, para que sim, em julho de 2018, o professor esteja recebendo o piso salarial profissional nacional. Perícias médicas, falta de planejamento no processo de designações e o não pagamento do reajuste do piso. Tudo isso tem sido denunciado pelos educadores em Minas Gerais. Nós estamos enfrentando um problema seríssimo com a perícia médica, não só em Sete Lagoas, mas em todo o estado. Principalmente as pessoas que faziam parte do quadro da Lei 100. Eles trabalhavam, eram considerados aptos para serem Lei 100, adoeceram durante o processo, durante o tempo que a lei permaneceu, e agora, mesmo sendo aprovada em concurso,
eles não estão conseguindo ser aptos na perícia médica. Muitos deles está sendo negado a eles o direito de tomar posse, né? Ou, quando ele perde o direito de tomar posse, ele também perde o direito de ser designado. E muitas dessas pessoas estão ficando sem trabalho. Pessoas que adoeceram durante o período, né, estavam de licença médica ou de ajustamento funcional e foram desligados em 31 de dezembro, também não estão conseguindo serem aprovados nas perícias médicas e estão ficando à mercê do mercado de trabalho, porque assim como eles não conseguem uma contratação no Estado, eles também não vão conseguir em outros lugares. A professora doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, Jussara Pasqualino, acaba de lançar o livro que trata do presenteísmo docente. Ela é a nossa convidada hoje no Atualidade. Atualidade. Olá, hoje vamos falar sobre presenteísmo e trabalho docente. É esse o título do livro da professora Jussara Pasqualino e a Dailton Altoé. E a professora Jussara está aqui conosco. O título do seu livro já chama atenção, porque não é um termo muito utilizado, né? Eu já ouvi falar, por exemplo, em absenteísmo, que é falta ao trabalho, falta temporária, né? Às vezes por causa de doença ou outros motivos, não é o caso de a gente discutir aqui. Você trabalha com presenteísmo. Exatamente. O que é o presenteísmo? A gente vê a perspectiva de uma coisa que está bem invisível dentro da escola. É como você colocou, o absenteísmo está divulgado, a mídia tem colocado, muitas prefeituras e muitos estados têm cobrado do professor a sua frequência de uma maneira muito forte e às vezes de maneira até rude, tentando diminuir as licenças médicas que aquele profissional vai ali com aquela necessidade de melhorar a sua saúde. O que é o presenteísmo? É o contrário. É aquele profissional que vai trabalhar doente. Ele sabe que ele não está bem, mas ele vai postergando, ele vai atrasando, ele vai ali se entregando a qualquer momento. Ele fala, não, eu vou deixar o período de férias, eu consulto o médico. Não, pode deixar, essa cirurgia eu faço mais para frente. E muitas vezes esse profissional ele não dá conta que ele já está doente de uma maneira muito forte. Então, por um sentimento de responsabilidade, de ideal, ele vai trabalhar doente. Professora, quando um aluno está doente, geralmente os seus pais recomendam que ele não vá, né, à escola, assistir a aula naquele dia, leva ao médico, a menos que seja uma coisa muito simples, né, um mal passageiro, e nesse caso a família está cuidando do aluno. No caso do professor, quem cuida do professor? Infelizmente, ninguém está cuidando do profissional do cuidado. Ele cuida de todos, ninguém cuida dele. Nem a própria equipe da escola, que fica muitas vezes focado no gestor, o gestor não é o único, a equipe toda deveria estar unida num trabalho coeso de troca de saberes, de troca de experiência, de vivência e mais ainda de acolhimento com o outro. Quantas vezes a gente tem um profissional que está chegando numa escola, às vezes inseguro, às vezes traumatizado com uma experiência que ele viu de violência, um tipo de agressão que ele sofreu, e ele chega na escola como se nada tivesse acontecendo. É ele com o trabalho dele sozinho. Então, quer dizer, ele está sozinho. Isso se pensar na escola. Agora, as políticas públicas, infelizmente, ainda não têm valorizado em nada o professor. Eu vi pelo seu livro, Jussara, você faz assim um resgate conceitual, né, com vários teóricos, etc. Mas você trabalha também uma pesquisa empírica, com dados, né? Sim. Você tem dados aqui de algumas cidades brasileiras, estado de São Paulo. É grande o número de pessoas, primeiro, que se afastam do trabalho por motivo de doença, ou aqueles que permanecem no trabalho mesmo doentes. Já é possível ter um banco de dados sobre isso para efeito comparativo? Olha, o banco de dados sobre o absenteísmo ele tem crescido a cada ano. Realmente esses dados têm assim avolumado muito. A gente tem percebido que muitos professores estão adoecendo por causa da profissão. Infelizmente, como eu comecei falando, o presenteísmo é um assunto que ainda está invisível. Ele ainda não é percebido ainda nas relações que acontecem dentro da escola. Então, muitas vezes, esse profissional vai trabalhar com uma dor de cabeça, se automedicando nos intervalos de aula.
Eu falo que remédio para dor virou quase que uma bala. Eles perguntam assim, você tem algum remédio para dor aí? Já anda com aquilo na bolsa. Já anda com aquilo na bolsa, quer dizer, já faz parte de eu trabalhar com aquela dor, sobreviver àquele momento. Então, o que esse professor também não percebe é que muitas vezes aquela dor não é uma dor de um momento, é uma dor recorrente, que está mostrando ali um sinal que o corpo não está bem. Porque o trabalho do professor é uma atividade também muito complexa, que lida com problemas trazidos pelos alunos, problemas sociais, né? Isso adoece muito as pessoas. Exatamente. O professor, ele sente um trabalho muito pesado. Nós estamos vivendo uma sociedade com vários problemas. E isso, na sala de aula, é um palco. Ali aparece cada hora um problema maior. E ele tem que mediar isso o tempo todo. É difícil, são as relações de família, é muitas vezes a pobreza extrema, é as situações, muitas vezes, do tráfico. Quer dizer, quantas situações difíceis esse professor tem que conviver dos alunos. Mas também tem os problemas dele. A desvalorização profissional, o salário baixo, a pouca possibilidade de ter leituras, de ter divertimentos, de ter lazer, de um cinema, de um teatro. Tudo isso também mina. Numa empresa privada, numa fábrica, por exemplo, se falta um operário, é preciso ter alguém para substituí-lo, né? Em alguns casos, existem até reservas, dependendo da atividade econômica. Na escola, parece-me que existe a falta de professores, né? Como é que faz para substituir, por exemplo, um professor quando ele falta? Olha, cada situação, cada escola resolve de uma maneira, mas a falta desse profissional, ele é muito sentida, ela é sofrida no interior da escola. E muitas vezes esse profissional vai trabalhar doente em consideração com a equipe de trabalho, em consideração aos seus alunos, porque ele sabe que vai fazer uma falta muito grande. Então ele fica sempre nesse impasse. Eu vou, não, se eu faltar, o desgaste vai ser maior. E é claro que tanto a falta dele quanto a presença dele em condições assim não adequadas de saúde, isso causa um impacto para toda a comunidade, né? Para ele, em primeiro lugar, para os outros colegas de trabalho também, né? Olha, realmente... Sem querer, evidentemente, culpar o professor por isso, né? Porque ele é um ser humano como nós todos, né? Que trabalha numa escola. Eu estava conversando com você há pouco e dei o exemplo de uma professora que chegou na escola, sentou do lado da diretora e falou com ela assim, acabei de internar meu filho no hospital para drogados. A diretora falou assim, então hoje você fica aqui e eu vou lecionar no seu lugar. Quer dizer, olha a atenção e esse carinho dessa diretora de perceber que aquela professora mãe naquele dia não tinha como assumir uma turma. Quer dizer, esse professor, é uma pessoa que tem todos os seus problemas também, mas que tem que estar na frente de uma turma com ânimo, com disposição, com incentivo, porque senão como que ele vai fazer com seus alunos? Como é que ele vai estimular seus alunos? Então, muitas vezes, esse professor vai carregando um peso muito pesado para a sala de aula. Então, o seu livro, que inclusive tem o apoio do Sindiúti, você aponta aqui nas considerações finais sobre a necessidade de políticas públicas, de valorização do professor, de um desenvolvimento participativo desse ambiente escolar. Isso falta muito no Brasil, né? Nós temos experiências boas nesse sentido? Não. Olha, eu falo o seguinte, que eu tenho que agradecer ao sindicato pela sua oportunidade de me ajudar na publicidade desse livro, porque é um tema que muitas vezes as pessoas querem deixar escondidinho debaixo do tapete. É como se as coisas estivessem acontecendo num ritmo normal. Não é. Esse professor está adoecido, ele está sofrendo, e isso está fazendo com que ele carregue um peso e uma culpa muito maior de um trabalho que ele realiza muitas vezes com amor e com sacrifício. É preciso trazer isso à tona, é preciso ter um cuidado com esse profissional, que vai desde o cuidado da equipe da escola, mas também passa por políticas públicas de valorização, de políticas públicas que possam ter o cuidado com a saúde desse profissional. A gente vê alguns tipos de iniciativa que vai desde a questão da voz, programas que cuidam da voz. Nós precisamos também de programas que cuidem da saúde mental desse professor, que estabeleça para ele momentos de lazer, momentos de convívio. Tudo isso vai fazer com que esse professor se sinta inteirado na sociedade que ele viva e não simplesmente com uma carga pesada pelo trabalho que ele precisa realizar. Inteirado e com saúde para dar conta de mediar todos esses conflitos que estão presentes na escola. E valorizado, principalmente. A valorização desse profissional precisa ser uma tônica para que o Brasil possa ter uma educação diferenciada.
E essa valorização passa por salário, com formação, certeza, não tem ambiente como. agradável, né, de trabalhar, de respeito. Eu vejo que muitas empresas têm colocado no seu horário de trabalho ginásticas laborais, cuidado com o profissional. E educação não. A educação quer que o professor cuide dos alunos, olhe, tome conta de tudo, mas esquece que esse profissional também precisa de cuidados. Tá bem, professora Jussara Pasqualino, muito obrigado por sua participação conosco, parabéns por mais essa obra. E a você que nos assiste, obrigado. Acompanhe-nos sempre pela televisão ou pelo nosso canal no YouTube. Entidades sindicais e movimentos sociais responsabilizam a Samarco Mineração, a Vale e a BHP pelos danos causados em Mariana e região. Choque de realidade. A tragédia de Mariana tem mobilizado associações, movimentos sociais, sindicais e populares. Este crime ambiental ocorrido em 5 de novembro de 2015, com o rompimento de uma das barragens da mineradora Samarco, empresa do consórcio Vale BHP, não tem precedentes na história do Brasil e é um dos mais graves registrados no mundo. A coordenadora-geral do Sindiúti, presidenta da CUT Minas Gerais, Beatriz Cerqueira, tem participado de reuniões e audiências públicas para discutir esse assunto. Também acompanha a situação das comunidades atingidas e nos relata a sua percepção. O balanço 90 dias depois do crime que aconteceu em Mariana e na bacia do Rio Doce não é um balanço positivo, né? A violação de direitos humanos continua acontecendo na região e as comunidades e as casas não foram reconstruídas. Os responsáveis pelo crime cometido, Samarco, BHP e Vale, continuam na sua estratégia de não reconhecer os atingidos como sujeito de direitos e, portanto, sujeitos da sua própria organização. Então, essa acho que é a mais importante disputa sendo travada nesse momento, né, que os atingidos se organizem de forma autônoma dessas empresas e as empresas tentando tutelar essa organização e também ao desafio de que as coisas aconteçam no ritmo e na necessidade dos atingidos e das cidades, e não no ritmo da empresa. Então, eu visitei recentemente Barra Longa, nada foi completamente concluído. A cidade tem um volume inacreditável de lama, um volume inacreditável de casas atingidas, de casas estruturalmente danificadas, e as empresas trabalham num outro ritmo e não na necessidade das pessoas. Eu acho que o compromisso dos movimentos sociais é permanecer discutindo Mariana, para que a sociedade compreenda que Mariana não foi um acidente, e também é necessário que isso não caia no esquecimento, para que os responsáveis sejam punidos em todas as esferas. Aqui nos movimentos sociais, nós faremos uma agenda do 1º de maio, que será o Tribunal Popular Internacional, que vai discutir os crimes, né, da mineração, no período de 1º a 5 de maio. Nós seremos os anfitriões do Encontro Brasileiro de Movimentos Sociais, de Movimentos Populares, no final de março, em que também faremos o debate de Mariana, e o dia 28 de abril, que é uma data nacionalmente celebrada pelo movimento sindical, que é de discussão dos acidentes de trabalho, terá como discussão a questão de Mariana. Mais de 1 milhão de pessoas já foram atingidas por essa tragédia. A lama chegou até o Espírito Santo, prejudicando de maneira intensa o ecossistema e a biodiversidade na bacia do Rio Doce. Desrespeito aos direitos humanos, falta de informação, sonegação de direitos. Tudo isso se vê hoje em Mariana e região. Existem outras comunidades ali afetadas por esse empreendimento, né? Então, o conflito já existia na medida que a comunidade teve que conviver com essa obra, alguns tiveram que sair do seu espaço, do seu lugar de viver para essa obra. A comunidade Bento Rodrigues vivia na insegurança, com problemas de abastecimento de água, com receios, né, sobre o risco ali de rompimento da barragem, tudo isso que não foi devidamente mensurado e avaliado pela empresa, né? Então, ali já existia esse conflito latente. O que houve, na verdade, o que está acontecendo, o que houve foi um desastre, né?
ocasionado pelas operações, pela barragem de rejeito que se rompeu, esse desastre, que, ao que tudo indica, não é um desastre natural, né? Há estudos que mostram, a literatura, inclusive internacional, que há 3 fatores combinados, inclusive, para o rompimento de uma barragem. Primeiramente, quando o projeto é falho, ou quando a execução do projeto é falha, e quando o monitoramento é falho. E, em geral, a combinação desses 3, projeto ruim, execução falha e monitoramento falho, é que ocasiona o rompimento da barragem. Nesse evento pós-desastre, a gente percebe que muitas ações, atividades e posicionamentos, eles estão deixando muito a desejar. Há precipitações, encaminhamentos equivocados. E isso é muito grave, preocupa muito toda a sociedade, porque a gente percebe que o próprio Estado ele não tem uma posição independente da empresa, que é, no caso, o agente criminoso, o agente desse desastre. Ela tem responsabilização objetiva e há que se investigar e se punir pelos crimes, que vai além do crime ambiental, Acho que é uma dimensão grande de extensão, mas também na qualidade, é grande em várias dimensões, Não é só da quantidade, mas da qualidade do estrago. Nós precisamos, de forma organizada, tentar amenizar o mínimo nesse momento e organizar para depois toda a sociedade mineira, ou principalmente a que mora cerca da bacia do Rio Doce, para ajudar a recuperar. Então, assim, não é nenhum salvador da pátria, 1 ou 2 pessoas que vão recuperar o Rio Doce. Nós achamos que o Rio Doce precisa de uma conscientização política de todos os 228 municípios para que consiga se conscientizar e ter essa tarefa para a recuperação. E nós não temos dúvida nenhuma que toda essa população vai se empenhar para fazer esse trabalho. Então, a proposta do MAB é organizar os atingidos nesse processo de conquista dos direitos, Então, no MAB, as reivindicações são os atingidos terem um processo de negociação coletiva e de conseguirem restaurar a sua vida anterior. Provavelmente não nos distritos, porque foram atingidos pela lama, mas então em outras áreas, em outras terras. E agora, uma nova preocupação. Os movimentos sociais e sindicais estão denunciando a situação encontrada no município de Barra Longa. Acho que é preciso acrescentar ao cenário que nós já denunciamos em relação a Mariana, em relação ao distrito de Bento Rodrigues, em relação a tudo que a população ribeirinha, o que os indígenas passaram em relação ao Rio Doce. Também preciso acrescentar mais um município que eu tive a oportunidade de acompanhar recentemente, que é o município de Barra Longa, em que a cidade se transformou num grande canteiro de lama e de caminhões. É inacreditável a força da lama, a altura que a lama chegou no centro da cidade, o recuo da lama foi 5 quilômetros na contramão da correnteza do rio na região, e é um cenário assustador. Momento CUT Minas. Como o sindicato influencia no dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras? O sindicato é importante como instrumento de unidade de classe, de ação. É claro que nós temos um conflito na sociedade entre o interesse da empresa e o interesse do trabalhador. O empresário é forte para defender os seus interesses, até porque ele tem a contratação do trabalhador. O trabalhador é contratado para trabalhar com ele. O trabalhador individualmente, sozinho, não consegue fazer vez às distorções que os empresários fazem para tirar dele, do trabalho dele, o máximo que podem fazê-lo, pagando menos, fazendo com que ele trabalhe mais e com condições de trabalho que sejam interessantes para a empresa. Cada vez mais pagando menos salários e impondo jornadas cada dia maiores. E, lamentavelmente, o Estado também ainda não consegue prover
uma igualdade social que dê condições de que os trabalhadores se ancorem no Estado para isso. O sindicato é um instrumento de luta, de transformação da vida do trabalhador, onde ele pode, junto com seus companheiros, com seus colegas de trabalho, se unificarem, né, para juntos, o sindicato promove essa unidade, fazer valer os seus direitos, ampliar os seus direitos e manter os direitos já adquiridos. Imaginem vocês, senhoras e senhores, se cada trabalhador tivesse que negociar o seu salário diretamente com o seu patrão. Você não teria a menor condição, porque obviamente um trabalhador perante o patrão, ele realmente não tem força. A classe trabalhadora perante o patrão é poderosíssima. E o sindicato também é importante na vida do trabalhador, porque ele também ajuda a transformar a sociedade. Com o aprendizado, a troca de experiências dentro do sindicato, com a convivência entre os trabalhadores, nós discutimos os demais temas importantes para a sociedade e para o trabalhador, influenciando para que nós tenhamos uma sociedade voltada ao interesse do trabalho, no mundo do trabalho do trabalhador, e não uma sociedade voltada ao interesse da indústria. Por isso o sindicato é essencial na vida da sociedade e, acima de tudo, do trabalhador. O jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. Tira dúvidas. Sofri um acidente de trabalho na escola e estou incapacitado de continuar exercendo em definitivo minhas atividades. Tenho direito de me aposentar pelo Estado? Sim, os servidores que porventura venham a sofrer qualquer acidente no local de trabalho e decorrente desse acidente venham a desenvolver uma incapacidade definitiva para o serviço público, têm o direito de ser aposentado pelo regime próprio do Estado com proventos integrais. Maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico do Sindiúti. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. A CNTE participou de audiência pública para debater a proposta que institui a residência pedagógica para os professores da educação básica, PL 7.552 de 2014, na Câmara dos Deputados em Brasília, no mês de setembro. O projeto de lei cria uma fase de residência obrigatória após a conclusão do curso superior e antes de os profissionais ingressarem no magistério. O período deve ter duração mínima de 1.600 horas e será remunerado por meio de bolsa de estudo. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir a residência como uma fase de articulação entre teoria e prática, como já ocorre com os médicos. No momento, com o acúmulo do debate que fizemos na CNTE, nós entendemos que a operacionalização deste projeto não está prevista. E entendemos muito difícil de que ele dê conta de superar as dificuldades que nós temos na formação. A CNTE defende o que é historicamente a nossa defesa e o que reiteramos na CONAI, nos congressos, que nós temos que ter a formação inicial e a formação continuada, como já está prevista em lei. Nós já temos uma legalidade que prevê condições para isso. Se dermos conta do que nós já temos hoje, com o estágio supervisionado, que tem acompanhamento, entendemos que isso dá conta das carências e necessidades que nós temos na formação. A LDB prevê a capacitação em serviço e a prática de ensino de no mínimo 300 horas para a formação docente. O Plano Nacional de Educação também retoma, nas metas 15, 16 e 17, uma política nacional de formação. Em cumprimento ao PNE, o MEC apresentou em 2015 o decreto que cria a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. Como proposta da CNTE ao texto, estão a equidade no acesso dos trabalhadores em educação à formação inicial e continuada e o reconhecimento do trabalho como princípio educativo nas diferentes formas de instruções sociais e na vida. Além disso, a Confederação construiu uma proposta de projeto de lei sobre diretrizes nacionais para os planos de carreira dos profissionais da educação escolar pública, em que destaca a formação inicial e continuada. A CNTE acredita que a residência pedagógica não garante que os professores saiam mais qualificados para a sala de aula, até porque o projeto não apresenta informações sobre como viabilizar a proposta. Para a Confederação, é preciso investir em formação continuada permanente, com a atualização de práticas pedagógicas. Se nós dermos conta da formação inicial, qualificada, com condições de profissionalização para os nossos educadores, dar conta das demandas na sala de aula, eu acredito que não precisaríamos ter a tal chamada residência pedagógica.